E aí, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas é um prazer ter você aqui no meu canal. E hoje eu queria trazer um conteúdo muito importante para mim, né, que fala de uma devoção pessoal, que é de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas eu não quero trazer história, não quero trazer nada que você já não saiba. Mas eu quero falar de duas publicações que eu criei dentro do meu perfil e que elas, de certa forma, né, dentro do meu perfil, furaram a bolha e viralizaram. Eu quero trazer para vocês como que foi para montar o conteúdo, colocar ele na imagem, criar o sentido que eu queria e fazer a publicação, óbvio. Mas que por trás disso tudo não foi somente eu criar, vou fazer. Não, eu tenho um processo e é isso que eu vou trazer para vocês hoje, explicando aqui, mostrando as imagens, mostrando o carrossel, explicando o passo a passo que foi criar esse material, beleza? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui no meu perfil a publicação. Bom, tá aqui o meu perfil e tá aqui, ó, os dois posts, né? Estão aqui, na verdade. Tem aqui o carrossel, né? O primeiro que eu fiz. Porque aqui ele não aparece todas as estatísticas. Eu vou abrir aqui no celular que eu consigo pegar melhor para vocês. Mas esse foi o carrossel, eu postei ele no dia de Guadalupe mesmo, que foi no dia 12 de dezembro. Só não me recordo muito bem o horário. Mas aqui ele bateu 228 mil visualizações, no qual 93% não eram seguidores, tá? Ele trouxe para mim de atividade no perfil, né, de interações 13 mil, teve 619 compartilhamentos daquele compartilhar e 2,2 mil nos stories, né, para envio, direct, essas coisas. E 1,4 mil salvamentos. Além disso, ele trouxe para mim, como de seguidores, 207 e teve 560 visitas no perfil, além de outras coisas, né? Esse foi o principal. E o segundo foi esse daqui, né? Que foi que eu postei no mesmo dia, um pouco mais tarde, que ele trouxe para o meu perfil 136 mil visualizações, 94% não eram seguidores, sendo que teve 45 comentários, 1,2 mil envios e 404 compartilhamentos, 730 salvamentos, 148 seguidores e 360 visitas no perfil. Mas por que eu estou trazendo esses dados para vocês? Porque esse foi o impacto de uma publicação que não foi feita simplesmente para cobrir uma data, e sim foi um pensamento estratégico. Mas, Edu, como assim pensamento estratégico? Tá, primeiro a gente tem que ter a ideia de que nós temos o dom, nós temos a espiritualidade e nós temos a missão. A espiritualidade, ela une o dom e une a missão, porque missão sem espiritualidade não é missão. E dom sem espiritualidade não é nada, né? É o que eu digo, o Ministério de Comunicação, o comunicador católico que não vive a espiritualidade, ele é só um marqueteiro. Ele é só um profissional. Mas se você tem a espiritualidade que une tudo isso, você cria sentido, né? E dá uma liga. Você não faz só por fazer. Esse primeiro post, o do carrossel, cara, eu queria criar um conteúdo que contasse a história de Guadalupe com os pontos fortes, que era a frase dela, o encontro com Juan, o caminho, enfim, mas que não fosse um conteúdo informativo, que é aquele conteúdo que você catequético, que você conta a história. Eu queria algo que fosse pessoal, que falasse ao outro, ao próximo. E aí foi por isso que eu mudei a linguagem, né? Eu não usei a linguagem normal que eu usaria, que seria de criação de conteúdo histórico, né? Que você conta a história, como foi, tal. Vou compartilhar de novo a tela aqui. Primeiro, né? Esse é o carrossel completo, vocês podem ver aqui. E aí eu tenho as imagens aqui, que todas essas imagens eu criei por IA. E elas também estão disponíveis lá no meu perfil, no meu post fixado. Eu deixei um
post lá com automação, onde você digita eu quero, e aí você consegue baixar os prompts de graça para você usar. Mas vamos lá, primeiro, as imagens ajudaram muito, né? Primeiro eu montei o texto, tá? Antes de montar as imagens. Eu coloquei aqui, ó, você ainda tem medo? Você caminha dia após dia, se cansa, tropeça, machuca e mesmo assim segue o seu caminho. E ainda que tenha medo, ela te espera no caminho. Não deixe, aí alguém que te diz, não deixe o seu coração perturbado. Eu não estou aqui, não temos essa enfermidade ou angústia. Eu não sou sua mãe. Você não está sob minha proteção? Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. O texto seco era isso daqui. Se eu fizesse isso daqui, ó, já daria para vocês poderem ver que não tem nada demais. Era só o texto mesmo. Porém, aqui que entra a questão da concepção da ideia. Eu queria que fosse algo para o outro e não simplesmente histórico ou que fosse meu, mas algo que contasse para as pessoas. Porque o conteúdo você pode contar uma experiência pessoal, você pode criar uma narrativa, que é o que eu fiz aqui, adaptar uma narrativa, você pode criar uma narrativa, você pode fazer um contexto histórico, você pode fazer um testemunho, são vários tipos. Eu, pessoalmente, assim, particularmente, eu gosto muito de criar conteúdos em que eu consiga fazer com que a pessoa se envolva, como que ela colocasse isso na vida dela. Porque o principal do criador de conteúdo é como isso se aplica na vida. Então, eu penso que as palavras que eu queria utilizar nesse dia fosse algo que remetesse a pessoa a algum tipo de sentimento ou memória. E esse foi o resultado. Porque tá aqui, ó, você ainda tem medo? Eu pergunto para o outro. Eu poderia colocar para mim também, o que me causa medo? Talvez fosse, ou mudar a narrativa, mas eu coloquei, você ainda tem medo? E eu quis colocar uma imagem que não aparecesse o rosto dela. Poderia ter colocado também. Teria tido o mesmo efeito? Acredito que sim. Porém, eu, Eduardo, na minha identidade de trabalho, eu costumo trabalhar assim, mais com detalhes e menos com rosto. E aí vem a próxima frase, né? Você caminha dia após dia, se cansa, tropeça, machuca. E mesmo assim segue o seu caminho. Aqui, eu ia até colocar uma foto de caminho, mas eu quis colocar algo que concentrasse a pessoa no texto. E a pessoa ficou no texto. Próximo. E ainda que tenha medo, ela te espera no caminho. Aqui eu repeti. Eu senti um incômodo por ter repetido, mas enfim, deu certo. Em seguida já vem a foto, né, dela com o Juan. E aqui tem a divisão das lâminas. Você pode ver que é uma imagem que se complementa, né? Eu gosto de fazer isso, ó. Vocês podem ver que o carrossel ele quebra e depois ele se junta de novo aqui, ó. É uma forma de você quebrar a expectativa do público, né? A primeira lâmina é importante, a segunda é mais importante porque ela é que vai fazer a pessoa ver o restante do carrossel. Você pode também unir a página 1 com a página 2 com a 3. Eu fiz com a 3 e 4. Deu certo. Em seguida vem o rosto dela, alguém que te diz. E aí vem a frase mais famosa, né, que fala praticamente tudo que ela disse a São Juan. E esse é o ápice, né, porque essa sequência de perguntas complementa o que eu falei aqui, ó, sobre as dores, tropeços, machucados, caminho, tudo que é difícil. E aí é um carrossel que ele tem como palavra principal conforto. Porque é um conforto na angústia, sabe? É aquela coisa de mãe. Então, essa é a ideia que eu quis passar. E aí eu faço a pergunta e finalizo com Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Esse foi o perfil, o post no meu perfil que mais deu resultado. Foi pensado assim? Não. Mas como é que foi pensado então, Edu? Cara, eu tenho devoção de Guadalupe, devoção pessoal. Então isso me ajuda, né? Claro. Na sensibilidade, naquilo que eu penso, que eu sonho. Porém, só isso não basta. Então, eu sempre faço a minha linha editorial com antecedência, pensando na liturgia da igreja, no calendário sazonal social e também em datas comemorativas. Então, tudo que tem em janeiro, fevereiro, março, eu já vou começando a olhar. Por quê? Porque eu preciso ter uma ideia daquilo que eu posso produzir de conteúdo.
E eu também olho muito para trás. Como assim? Pô, eu sei que Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira da América Latina. Eu sei que o Frei Gilson, que eu já trabalhei, e tantos outros padres e párocos e outras comunidades que eu trabalho e trabalhei, também tem certa devoção. E ela tem tomado muita proporção agora no Brasil por conta desse trabalho. Então eu pensei, cara, isso pode dar muito certo se eu fizer da maneira certa e não fizer como todo mundo faz. E foi isso que eu pensei, né? Cara, eu preciso criar esse conteúdo de uma forma simples, que eu não precise criar muita coisa, não precise fazer muita edição. E olha, se vocês abrirem aqui de novo, ó, olharem as camadas aqui, ó, vocês vão ver. O máximo de edição que eu tenho é isso aqui, ó. Um ajuste e outro ajuste. Pronto. Todas essas imagens estão cruas, sem nenhum tipo de edição. Nenhum tipo de edição. Então, eu busco sempre fazer o mais natural possível, né, para que a pessoa consiga contemplar e entender o conteúdo. E quando eu vou fazer isso pensando em planejamento, eu já tenho que olhar, igual eu fiz ali para a data de Guadalupe, e no dia 10 eu pensei, cara, eu preciso criar isso. Aí eu produzi o texto, no dia 11 eu produzi as imagens, no dia 12 eu fiz o carrossel. Então eu sempre olho para frente e também olho para trás o trabalho que tem sido feito. Eu já tinha feito outros posts antes, em outros anos, sobre o Guadalupe, mas esse daqui eu pensei, é desse jeito que ele tem que ser feito. E deu super certo, né? Então o importante é isso, você conseguir conectar o conteúdo de uma forma legível e que ele responda a pergunta, como isso se aplica na vida das pessoas? Entende? E qual a intenção desse post? Posso dizer com clareza e com certeza que todos os posts criados para que o outro sinta, né, e ele participe, eles têm muito mais impacto do que simplesmente um post de Guadalupe rogai por nós. Não que seja ruim, mas é possível pensar um pouco melhor, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora o segundo post, que é o dos olhos, né? Esse post aqui, cara, eu já fiz ele uma vez, tá aqui no meu perfil, ó, que também deu um resultado muito bom. Foi no dia 8 de dezembro. Eu fiz com o Padre Roger, né? Ele pediu para eu fazer, e aí eu criei aqui. Também deu um bom resultado, mas é porque eu fiz em collab. Mas esse daqui ficou lindo demais, me surpreendeu, né? E como eu disse, ó, eu criei essa imagem IA, ela não tinha esse olho aberto, tá? Eu precisei criar esse olho, pedi em outro IA para poder abrir os olhos dela, tá aqui, ó. Esse é o post original, o prompt, né? Tá aqui e tudo. Esse aqui é a imagem original. E aí eu coloquei em outro IA e pedi, deu comando para abrir os olhos. Ficou bem estranho no começo. Tentei fazer pelo próprio Photoshop, mas ficou ruim. E pode ver que não tem nada demais. Ó. Esses vossos olhos misericordiosos, a nós ouvei. Eu amo essa oração. Eu acho essa oração linda. Salve Rainha, para mim, é uma das orações mais bonitas que eu já conheci. E eu fiz questão de fazer algo que fosse voltado para os olhos. Ó, vossos olhos, a nós volvei. Então tem a quebra da expectativa, porque as pessoas, quando interagem com a publicação aqui, ó, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. Ela abre os olhos. Olha que legal, cara. Ficou muito bonito e ficou muito profundo. Isso, para mim, foi algo surreal, assim. Não estou falando dos resultados, eu estou falando daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu vi. Então, foi muito bonito até que esse olhar era o que eu queria tanto ver essa semana. É muito importante também que você, comunicador, você designer, você líder, você perfil católico, influenciador, né, você pense que é bom ter um post que alcance milhões, milhares, sim, é muito bom. Mas, cara, o mais importante é isso aqui, ó. Você ver as pessoas rezarem, você ver as pessoas interagindo com testemunho, as pessoas sentindo, era isso que eu precisava ler, é isso que eu precisava ver. É uma pessoa, às vezes. Às vezes são 20, não importa, mas é uma alma, não é uma pessoa qualquer. Então foi assim que eu criei esse conteúdo, pensando não só naquilo que
é de técnica e estratégia, porque isso tem que ser unido, tá? Deus me deu o dom, mas eu tenho a técnica. Ele me deu o dom de comunicar. Quais são as ferramentas que eu vou usar para isso? Aí isso depende de mim. E isso também vale para o design, para o comunicador, para o pasconeiro, para o perfil católico de influenciador, para qualquer área da comunicação católica que você for, cara. Quais são as ferramentas que você usa para propagar o evangelho que você está pregando e vivendo, né? Então não adianta olhar, como eu disse, não adianta você olhar para esse post e ver apenas a técnica do design. Não, tem espiritualidade. Não adianta você olhar só para a espiritualidade e esquecer da técnica. Você precisa aplicar aquilo que Deus te deu como dom, também para que isso funcione. Então esses foram os 2 posts, né? E são posts simples, absurdamente simples. E um detalhe que eu sempre vou trazer. Olha só, não tem edição nenhuma. Não tem nenhuma camada de edição aqui, ó. É somente a imagem com o texto. Ó, somente a imagem com o texto. Eu selecionei o texto aqui, ó. Vou tirar o texto. Pronto. Não tem nenhuma camada de efeito. Mas por que, Edu? Porque eu tenho essa personalidade, esse trabalho de fazer a melhor imagem com os prompts que eu crio e depois eu só preciso encaixar o texto ali da forma como eu achar melhor. E, cara, você que quer comunicador, você que é designer, você que tem Pascom, é de grupo de oração, de comunidade, você que tem perfil católico, de influência ou de lifestyle, cara, aprende a fazer isso. Por quê? Um grande problema é que as pessoas querem muito uma edição muito grande e não precisa. Não precisa. Podem ver o resultado que teve e a profundidade que tem, às vezes só de usar uma imagem assim, sem muita edição. Isso é importante, porque você preserva a naturalidade das coisas, inclusive de Guadalupe, né? Porque a imagem dela até hoje, a ciência não consegue replicar. Então é isso, eu queria convidar você também, vou deixar um link aqui embaixo para o meu produto, né? Se chama Verbo Imagens, é onde eu ensino a criar imagens assim, cara, nesse nível, onde você não precisa ficar criando edições mirabolantes, fazer uma edição super técnica para poder fazer um post. É perfeitamente aplicável. Você cria a imagem, coloca no Canva, no Photoshop, onde você quiser e coloca o texto. Muitas vezes você não vai precisar nem corrigir cor, iluminação, nada. Só com a imagem você já consegue fazer o próprio post. Então é isso, tá? Foi um prazer ter você aqui. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, se essa ideia tá legal, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, porque aí eu posso trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Olha, foi um prazer estar com vocês, tá? Deixa o seu gostei aí também. Espero que você encontre aqui aquilo que você procura. E não deixe de conferir o link para ver se você vai mesmo, para ver se isso vai ser algo bom e benéfico para o seu movimento. Eu acredito que vai ser, sim, tá? Porque criar imagem de qualidade hoje é algo primordial para qualquer comunicador, para você não ficar dependendo de buscar imagens na internet, beleza? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.